quarta temporada de Bluey vai trazer coisas incríveis e inéditas. Mas já que vamos ver a Bluey adulta outras vezes, o que será que vamos ter dessa fase da sua vida revelado? Será que a profecia do Winton vai se cumprir? Reunimos todos esses detalhes baseados em evidências deixadas ao longo dos episódios das 3 primeiras temporadas. Uma das melhores coisas que existe em Bluey é a forma como o criador da série trabalha as suas histórias, trazendo de volta várias coisas que nos fazem lembrar de episódios que se passaram muito antes. E nesse quesito, se a gente voltar no tempo, vamos lembrar do episódio Barcos e Latidos, onde tivemos praticamente um profeta que fez uma das previsões que tem total relação com a vida adulta da Bluey. Claro que estamos falando do Winton e da sua brincadeira inocente, prevendo que a cachorrinha azul e o Mackenzie iriam se casar só porque falaram a mesma frase ao mesmo tempo, e depois se entreolharam de uma maneira bem próxima. No final do episódio, a gente vê que existe um netinho Healer e pelo contexto a gente sabe que ele é filhote da Bluey. Então isso indica que ela, depois de crescer e assistir a alguns casamentos, também chegou o seu momento. E se você, assim como a gente, faz parte do time Mackenzie, deve achar que o casamento entre os dois antigos colegas de classe também é só uma questão de tempo. Isso porque além do episódio que a gente já falou, em que a Bluey e o Mackenzie ficam bem próximos no final, existem alguns outros momentos da série em que a gente vê que a interação dos dois vai muito além da simples amizade. Como no caso do episódio O Riacho, que muitos não notaram, mas a gente vê os dois no finalzinho se abraçando pela primeira vez. Ou se lembrarmos bem, voltando ao episódio Morceguinha, vemos que o próprio Mackenzie aparece no sonho da Bluey, o que deixa claro que ele é o único coleguinha que ela pensa constantemente. Então, se o casamento do Zé e da Frisk foi um evento histórico, o da Bluey e do Mackenzie vai ser ainda maior. Claro que a gente vai ver alguns indícios ao longo dos próximos episódios, como por exemplo fotos na casa dos Healers já idosos, da cerimônia e coisas do tipo. É claro que o pessoal que cria toda a história da série sabiam que os fãs iriam à loucura quando vissem o final do episódio surpresa e se deparassem com um pequeno filhotinho Healer da protagonista. Só que ao que tudo indica, esse não vai ser o único filhote dela que a gente vai ver na quarta temporada. Isso porque a própria cachorrinha azul vai poder manter a tradição da família, tendo mais um filhotinho, quem sabe uma irmãzinha pro seu primeiro filho, além da Bingo, que também vai aparecer adulta. Lembrando que na sua versão Olivia, ela tinha nada menos que 4 bebês, o que demonstra que a caçulinha tem muita vontade de ser mamãe também. Além de que, se você não notou durante o momento do beijo entre o Zé e a Frisk, ela foi a única que continuou olhando e deu um pequeno sorriso. Então a gente vai ver vários filhotinhos Healers nos próximos episódios de Bluey, sempre que formos para momentos no futuro que devem aparecer na quarta temporada. E eu vou amar assistir essas cenas. Se você também vai gostar, comenta aqui embaixo #futuro. Antes da gente entrar na fase adulta e pensarmos em casamento, sempre passamos pela adolescência. Afinal, esse é o ciclo da vida. E como a gente sabe, na série o tempo corre normalmente, tanto que vemos o aniversário de 7 anos da Bluey acontecendo, assim como o aniversário de 5 anos da Bingo. E no episódio Acampamento, a gente vê uma versão adolescente da Bluey naquela linda cena em que ela reencontra o seu amigo que ela tinha conhecido naquele mesmo local, e que inclusive tinham plantado juntos aquela árvore. O amigo Jean-Luc. E é claro que talvez a gente veja alguns momentos de flashbacks e fotos da Bluey durante a adolescência nos próximos episódios. Nessas situações futuras, a gente vai poder ver, por exemplo, a nova escola em que ela vai estar estudando ao lado de seus atuais colegas. Isso porque a gente sabe que ela não vai ficar para sempre estudando na escola da Calypso, já que lá é só para fases infantis. Então, se a gente olhar de novo para a cena em que a protagonista da série reencontra o Jean-Luc, a gente pode dizer que ela deve ter mais ou menos a mesma idade que Mia e Capitão no episódio Barcos e Latidos, que é por volta dos 12 e 13 anos. E é nessa fase que se passa por vários momentos meio turbulentos, como a criação de novas amizades e até mesmo novos interesses como esportes e quem sabe o primeiro amor. Então é bem provável que quando a gente veja a Bluey de hoje fazendo perguntas difíceis para os seus pais sobre a amizade, por exemplo, talvez eles respondam que quando ela for um pouco mais velha,
vai entender. E aí nesse momento vai ser mostrado ao final do episódio alguma hora em que a cachorrinha azul finalmente entende o que seus pais tinham explicado sobre como é bom ter amigos, que é uma coisa bem diferente na adolescência se a gente comparar com a infância, onde tudo era mais fácil. Como a gente falou, Bluey segue o fluxo natural da vida. Então, assim como a gente viu alguns momentos da adolescência em flashbacks, também veremos na quarta temporada. E uma dessas horas que com certeza vai ser bem explorada envolve os cursos de nível superior que as irmãos Healers vão fazer. Isso porque a gente sabe que tanto a Bluey como a Bingo vão se formar. Isso já foi comprovado exatamente pelos momentos em que a gente vê as duas personagens em horas e lembranças no futuro. Isso porque na Austrália os estudantes de lá não usam chapéu de formatura ou canudos de diploma, só quando concluem a faculdade. Então quando a gente vê a Bingo e a Layla abraçadas e usando tanto o chapéu como o canudo de formatura, esse é o momento da faculdade da caçula. Da mesma forma, no episódio surpresa, pouco antes da Tilly abrir a porta para Blue em sua versão adulta, a gente vê no porta-retratos digital que tá na parede uma imagem de toda a família reunida na formatura da Bluey, que também tá usando chapéu e canudos, indicando que é a sua conclusão. Então, como a gente pode ver, as duas irmãs vão fazer seus cursos de faculdade com certeza. E esses anos em que elas vão estar estudando para concluírem terão alguns momentos muito importantes, como por exemplo os primeiros dias na universidade e como é cansativo manter uma rotina de estudos, mostrando que elas vão precisar se esforçar bastante para alcançarem seus sonhos, o que provavelmente vamos ver nos episódios. E se você chegou até aqui, tá na cara que gosta de desenhos animados assim como a gente, então se inscreve no nosso canal agora mesmo. É claro que já que as duas irmãs conseguiram fazer universidade e concluíram seus cursos, elas vão ter seus próprios trabalhos e profissões, e durante a faculdade ambas vão poder trabalhar em empregos de curta temporada, como em lanchonetes e coisas do tipo. Mas com o passar do tempo, depois de se formarem, elas vão seguir as suas carreiras. Quanto a Bingo, a gente vê no episódio surpresa que ela vai desenvolver o hábito de viajar para locais históricos, além do fato que a gente sabe que ela curte muito ciências, como vemos quando ela e Layla ganham o prêmio na Feira de Ciências, além do seu apreço pela vida animal, que fica claro nos vários momentos em que ela para observar os pequenos insetos em vários episódios. Então a gente pode deduzir que ela vai seguir a carreira em algo ligado a viagens e natureza, trabalhando com biologia ou arqueologia, assim como seu pai. Já a Bluey também tem algumas dicas ao longo do desenho que mostram a futura vocação dela. Em Acampamento, a gente vê que a protagonista tá lendo um livro que ela pegou emprestado da sua prima, e a gente vê também que ela tem uma infinidade de livros que ela leu e pegou na biblioteca, o que deixa claro que ela de fato gosta de ler bastante. Então podemos chutar que a cachorrinha azul vai seguir alguma profissão que envolva literatura, como uma escritora, por exemplo, ou educação, quem sabe se tornando professora na mesma escola em que ela estudou, no lugar da Calypso depois que ela se aposentar. E esses momentos que vão mostrar tanto a Bluey como a Bingo em suas profissões vão dar ótimos episódios que podem muito bem rolar na quarta temporada. Se tem uma outra coisa muito legal que existe em Bluey, é a relação de amizade que ela tem com vários personagens que conhece desde que era uma pequena bebezinha. Assim como também vemos a Bingo e a sua amizade com a Layla, que começa no jardim de infância e vai até o fim da vida das duas. Então a gente pode deduzir que além das duas garotas, com certeza a gente vai ver versões adultas dos amigos e colegas da Bluey, como inclusive já aconteceu com o Rusty no episódio Cricket. Então quem sabe a gente não veja o Winton e os irmãos Terriers como adultos, ou ainda o Mackenzie adulto namorando com a Bluey, ou até mesmo na cerimônia de casamento dos dois. Com certeza a gente vai ver mais momentos com outros personagens que a gente já conhece interagindo com a cachorrinha azul em sua fase adulta. Estamos deixando dois conteúdos incríveis para você continuar se divertindo aqui com a gente. Valeu e até a próxima!